dando início à nossa aula de biologia. O livro que vocês receberam foi esse. E a aula começa com o seguinte questionamento: de que são feitos os seres vivos? Gente, olha, toda matéria é feita de átomos. O nosso corpo, ele é matéria. Então, a gente vai começar de algo mais simples até o mais complexo. Começando, então, pelo átomo. O que vem a ser esse átomo? É uma pequena partícula que compõe todo tipo de matéria. Eu não vou aqui não vou entrar na área da química. O que eu quero que vocês entendam é que o átomo, ele forma qualquer tipo de matéria. E quando esses átomos se agrupam, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma molécula. Por exemplo, a molécula de água, cuja fórmula química é H2O. Aqui, a molécula da água, H2O. Ou seja, essa molécula ela foi formada pela junção de átomos. Que átomos foram esses? Eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Continuando, nós vimos que a matéria ela é formada por átomos. Quando esses átomos se agrupam, eu vou ter o quê? A molécula. Mas não para por aí. As moléculas também vão se agrupar. Os seres vivos, eles são formados disso, desse agrupamento. Então, quando as moléculas se agrupam, nós vamos ter o quê? A formação de célula. A célula é a unidade fundamental de qualquer ser vivo. Ela é uma estrutura microscópica, você não consegue observar o olho nu. Ela tem capacidade de se nutrir, de crescer e de se reproduzir. Dependendo da quantidade de células que alguns seres vivos possuem, nós vamos ter o seguinte: existem seres que são chamados de unicelulares. Esses aí já são formados por apenas uma célula, como por exemplo, uma bactéria. Agora existem seres que têm milhões de células. Esses aí já vão ser chamados de seres pluricelulares, porque são formados por várias células. Como exemplo, nós temos os animais, as plantas. Imaginem o seguinte: quanto maior a organização corporal de um ser vivo, maior será a quantidade de células que esse ser vivo deve apresentar. Continuando, nós começamos por onde? Átomo, depois molécula. Quando as moléculas se agrupam, formam quem? A célula. Nesse exemplo aqui, eu tenho ainda uma célula existente no tecido muscular estriado cardíaco, que está encontrado lá no coração. Quando essas células se agrupam, agora nós vamos ter o quê? A formação de tecidos. Como exemplo aqui está mostrando para vocês, eu tenho aqui a formação de um tecido muscular estriado cardíaco. Por quê? Porque essa célula aqui no início se agrupou e formou esse tecido aqui. Vejam que quando essas células se agrupam para desempenhar uma mesma função, eu vou ter a formação de um tecido, que nesse exemplo aqui eu tenho o tecido muscular estriado cardíaco, mas não para por aí. Quando esses tecidos aqui continuam a se agrupar, aí agora eu já vou ter a formação de um órgão, como exemplo, o coração. Eu posso dar vários exemplos de órgãos para vocês: coração, pulmão, a pele, estômago, fígado, rins. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que esses órgãos, eles são formados pelo agrupamento de vários o quê? Tecidos. Não para por aí. Nós estamos estudando como é que os seres vivos estão organizados, de que são feitos esses seres vivos. Continuando. Quando os órgãos se agrupam, aí agora eu já vou ter a formação de quê? De um sistema. Por exemplo, aqui eu tenho o sistema cardiovascular, que é formado por um agrupamento de vários órgãos que atuam em conjunto, desempenhando uma função importante para aquele ser vivo. Vou dar outros exemplos aqui. O sistema urinário. Quais são os órgãos que formam esse sistema? Eu tenho a bexiga, os ureteres, estou confundindo. Quais são os órgãos que formam esse sistema aí, o sistema urinário? Começam pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, vejam que o que eu acabei de listar para vocês foram exemplos de órgãos.
que juntos formam um sistema. Então, até aqui, o que eu mostrei para vocês é de que são feitos os seres vivos. Começamos por átomo, que se agrupou formando uma molécula, que se agrupou formando uma célula, que continua se agrupando formando tecido, que continuam se agrupando formando órgãos, e esses órgãos formando o sistema. Então, vejam que é uma sequência, há uma organização de um nível mais simples a um nível mais complexo. Mas não para por aí. Nós ainda vamos ter agora o quê? O organismo. Aqui eu tenho um exemplo de um organismo, que é o quê? O macaco de cheiro. Eu não tenho apenas um tipo de sistema nesse indivíduo. Eu tenho um agrupamento de vários sistemas. Então, toda vez que tiver um agrupamento de vários sistemas, aí sim eu já vou ter o quê? Um organismo, que é o indivíduo completo. O nosso corpo inteiro, ele é um organismo, porque nós temos a junção de vários sistemas que interagem entre si, fazendo com que a nossa vida possa existir. Continuando aqui. Agora, eu já vou passar a trabalhar com vocês os níveis de organização, tá? Eu parei aqui em organismo, mas vamos continuar. Olha, todas as vezes que os organismos se agrupam em um mesmo lugar e eu tenho indivíduos da mesma espécie que, quando se reproduzem entre si, geram indivíduos férteis, ou seja, indivíduos capazes de gerar novos descendentes, aí agora eu vou ter o que eu chamo de população. Vejam aí no exemplo. Antes eu tinha apenas um único organismo que, quando agrupados aos seus semelhantes, ou seja, a indivíduos da mesma espécie, acabou formando uma população. Então, não confundam esse conceito, por favor. Organismo é um indivíduo formado pela junção de vários sistemas. Agora, o que vem a ser a população? É quando eu tenho indivíduos da mesma espécie que, ao reproduzirem entre si, geram descendentes férteis e que vivem no mesmo local. Continuando. Quando eu tenho a existência de várias populações interagindo em um mesmo ambiente, aí agora eu vou ter o quê? O que eu chamo de comunidade, tá? Percebam que nessa imagem eu tenho, além da população de macacos, eu vou ter a população de aranhas, de garças, de peixes e outros seres que a gente não está observando aí. Então, todas as vezes que eu tiver seres vivos de diferentes populações interagindo entre si no mesmo ambiente, aí eu vou ter o que eu chamo de comunidade. Aqui eu tenho uma população, aqui eu vou ter outra, aqui eu já vou ter outra, aqui eu tenho outra. Então, são populações diferentes interagindo em um mesmo ambiente. Isso nós chamamos de comunidade. Continuando. O próximo nível é o que eu chamo de ecossistema, que ele não está sendo mostrado aqui porque, na verdade, é só explicando mesmo o conceito básico do ecossistema. Quando você olha para essa imagem, você vê a existência de seres vivos? Sim. Mas você não está vendo a existência de quê? De fatores que eu chamo de fatores físicos ou abióticos, que são fatores sem vida. Nessa imagem aqui, gente, nessa imagem, você não vê, mas aí nós temos a existência do ar, da água, da temperatura, da pressão, todos esses fatores interferindo diretamente na vida desses seres vivos. Então, por isso que eu deixei de ter uma comunidade e passei a ter agora o que eu chamo de ecossistema, tá? Então, vamos relembrar aqui do início até agora o que a gente falou. Os seres vivos, eles são feitos inicialmente de quê? De átomos,
que se agrupam formando moléculas, que se agrupam formando células, que continuam a se agrupar formando os tecidos, que continuam a se agrupar gerando órgãos. Esses órgãos formam sistemas, todos os sistemas formam um organismo, organismos da mesma espécie formam uma população, várias populações diferentes formam uma comunidade, e o ecossistema é a comunidade com a junção desses fatores aí abióticos, que a gente não está vendo. E finaliza na biosfera, que é a junção de todos os ecossistemas existentes no planeta Terra. Bom, então, de início, a aula é sobre isso, tá? A organização da vida, do que nós podemos encontrar nos seres vivos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Vou passar uma atividade aí e até a próxima.